Eu vou trazer uma pregação para vocês, a mesma pregação que eu preguei de manhã. Estou vendo pessoas aqui que vieram de manhã, vão ouvir de novo então, viu? Aí eu queria colocar para vocês aí, João capítulo 4, versículo 13. É isso aqui, João 4:13. 4:16, aliás, né? Eu botei errado, né? Deixa eu ver aqui. É mesmo, eu que falei errado aqui, mas é 4:16. Deixa eu só confirmar aqui, porque às vezes é isso mesmo. E é um versículo bem pequeno, né? Mas a gente vai fazer a nossa pregação baseado nisso aí. Diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui comigo. Amém? Foi o que Jesus falou, só isso para uma mulher. Podemos assentar. Chama teu marido e vem cá, falou Jesus. Eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus e contar um pouquinho dessa história para a gente entender mais ou menos o sentimento de Jesus quando se trata de pessoas. Amém? Às vezes as pessoas enfrentam problemas e tem problemas que a pessoa não quer dividir com ninguém, repartir com ninguém, porque ele no fundo acha que é insignificante, que ninguém vai realmente entender o que a pessoa possa estar passando, e às vezes a pessoa fica contida e se reserva, porque tem coisas às vezes que é difícil você dividir com alguém, de alguém vir para você e você falar daquilo que está doendo, da dor que você está sentindo. Mas eu quero dizer para você que a gente percebe da Bíblia que Deus se preocupa com tudo, Jesus se preocupa com os problemas, por mais insignificantes que possa parecer para alguém, para Deus o teu problema não é insignificante. O teu problema é alguma coisa que vai com certeza preocupá-lo, e se depender dele, ele vai fazer qualquer coisa para poder te ajudar, e a gente entende isso baseado por essa passagem da palavra de Deus. Vejam bem, Jesus estava na Judeia. A Judeia era onde estava Jerusalém. Ele estava lá, aí de repente ele disse para os seus discípulos, nós vamos para a Galileia. Eu preciso ir para a Galileia. E você vê aqui na palavra dizer que era necessário passar por Samaria, nessa ida para a Galileia. Porque as duas regiões ficavam distantes uma da outra. Você tinha que andar 230 quilômetros, você andava a pé para poder ir para a Galileia. Você veja só, Jesus ficava nessa ida e vinda, nessa ida e vinda. Quando você vê o Novo Testamento, você vê direto isso. Uma hora ele estava na Galileia, outra hora ele estava na Judeia. E quando ele precisava cobrir essa distância, era 230 quilômetros que ele caminhava. Não era tão fácil, né? E vejam bem, e ele então decidiu ir para a Galileia e disse aos discípulos que era necessário passar por Samaria. Por que ele falou isso, que era necessário passar por lá? Porque quando as pessoas viajavam da Judeia para a Galileia, ninguém queria ir passando por Samaria. As pessoas desviavam o caminho, às vezes o caminho ficava 50 quilômetros maior, mais distante, porque a maioria dos judeus jamais fazia aquele caminho que passava por dentro de Samaria, mas eles davam uma volta por um deserto, chamado deserto da Pérea, que aumentava a caminhada em 50 quilômetros, mas eles preferiam dar essa volta maior do que passar por dentro de Samaria. Por que eles não gostavam de passar por dentro de Samaria? Havia muito assalto. Foi lá que Jesus contou aquela parábola do samaritano, que socorreu o camarada que foi assaltado, que é exatamente a parábola chamada de o bom samaritano. Jesus falou que o assalto foi ali naquela região, porque era uma região de muito assalto, acontecia muito assalto. E além dos assaltos que havia nessa estrada que ia da Judeia para a Galileia, que passava por esse caminho mais curto que era Samaria, além do assalto, havia hostilidade. As pessoas que moravam ali não suportavam os judeus, apesar de serem israelitas, mas eles não gostavam de judeus. E diz a palavra de Deus que a razão pela qual eles não se suportavam era porque há muito tempo atrás tinha havido uma ruptura, alguma coisa de 1000 anos mais ou menos, ou talvez menos que isso. Salomão morreu. Quando ele morreu,
Quem assumiu o trono foi o filho dele. O filho dele que se chamava, deixa eu ver aqui, que é um nome complicado, era o Roboão. O Roboão assumiu o poder no lugar do rei Salomão, mas quando ele assumiu, ele se tornou um camarada insuportável para todo mundo que morava ali, porque ele começou a cobrar taxa alta, começou a cobrar imposto alto demais. Nem gosto de falar negócio de imposto, mas deixa eu falar para vocês. Imposto, muito imposto. E o pessoal não estava aguentando o imposto alto. O pessoal não estava aguentando, ele começou a apertar todo mundo, o imposto começou a ser cobrado de uma maneira absurda, e houve um rompimento. Uma outra pessoa se rebelou contra o Roboão, que era exatamente o filho do Salomão, e quem se rebelou foi o Jeroboão, um outro líder, que não concordou com aqueles impostos pesados, e eles racharam. Ele levou 10 tribos com ele e fundou o reino do norte, o reino de Israel. E o Jeroboão, ou seja, o Roboão, ficou só com 2 tribos, que foi a tribo de Judá e de Benjamim. E as outras 10 foi exatamente com ele, com Jeroboão, e ele formou exatamente um novo reino e fez ali uma capital, e ele passou a reinar paralelamente, e a nação ficou dividida, porque já havia até uma profecia com respeito a isso. E por conta disso, esse Jeroboão não queria que o povo fosse do norte para Israel, para poder realmente adorar a Deus. Ele já começou a influenciar as pessoas a adorarem o bezerro de ouro. E o pessoal que morava naquela região, em vez de ir para Jerusalém, para as festas judaicas, eles ficavam lá no monte que tinha lá, o Monte Gerizim, onde há 1400 anos antes, Josué tinha feito um santuário, e eles diziam que lá que era o lugar de adorar, e todo mundo que morava naquela região, quando chegava a época de Páscoa, a época das festas judaicas, ele subiu para o Monte Gerizim, dizendo que lá era o lugar de adoração. Já os judeus da Judéia diziam que o lugar de adorar era Jerusalém, onde estava o templo. E aí eles ficaram inimigos, não se suportavam. E Jesus achou que era necessário passar por Samaria, porque ele conhecia uma mulher que morava na cidade chamada era Siquém. Essa mulher morava lá em Siquém, e era uma pessoa extremamente, era Sicar que ela morava, ela era uma pessoa extremamente problemática. Era uma mulher muito problemática. A vida dela só dava errado. Ela tinha feito algumas situações de relacionamento, que chegou a casar, mas ela não acertava com ninguém, meu irmão. Era casar e separar, casar e separar. A vida dela estava complicada, porque devido à sequência de separações que ela tinha, com certeza ela ficou meio assim como que rejeitada socialmente, como aquela mulher que já tinha casado várias vezes, que tinha uma vida toda desajustada, e havia com certeza um tipo de rejeição à pessoa dela. Eu vou explicar para vocês por quê. Essa mulher deveria estar muito machucada também. A vida dela estava um bagaço. Ela estava sofrendo muito. E por incrível que pareça, Jesus sabia. Amém? É bom ser Deus, né? Ele é Deus, ele sabia de tudo. E ele percebeu que aquela mulher estava numa situação complicada, porque a própria ciência diz hoje que não existe carga emocional mais pesada que o ser humano passa do que a carga emocional causada por uma separação. Geralmente as pessoas, quando saem de uma separação, é difícil não sair ferida, não sair machucado. É difícil não sair de uma separação com mágoas profundas, com ressentimentos. É muito difícil, praticamente impossível. Viver exatamente um processo de separação, todo mundo que já passou por isso diz que é
pesado demais, é algo que machuca demais. Aí você imagina, ela teve 5 processos desses de separação. Ela deveria estar muito machucada, muito ferida, e Jesus sabia disso. E nesse dia Jesus disse aos discípulos que era necessário passar em Samaria, porque Jesus queria encontrar com ela para poder ajudá-la. Sabia que ela não estava bem. Sabia que ela estava machucada, que ela estava ferida e marcada pelos desencontros da vida dela. O que Jesus fez? Jesus resolveu fazer a viagem para lá, ele cronometrou a viagem para chegar lá no horário que ele pudesse encontrar com a mulher. Ele saiu da Judéia, com certeza de Jerusalém, entrou na estrada e foi embora em direção da Galileia. Quando chegou lá nessa cidade chamada Sicá, ele parou. Ele parou perto de um poço. Esse poço servia água para todo mundo praticamente que morava na região. Foi um poço feito por Jacó, era um poço antigo, era um poço fundo, tinha 30 metros, não era fácil para tirar a água dele, não. Jesus parou debaixo daquele, perto daquele poço, procurou uma árvorezinha, que aquela região é uma região quente, desértica, ficou debaixo daquela árvore ali, ele já sabia o que ia acontecer, e para poder ter privacidade da conversa que ele queria ter com essa mulher, a Bíblia diz que ele mandou os discípulos entrarem na cidade para comprar comida. Eu sempre digo que naquela época já tinha quem tinha, porque o pessoal foi comprar comida e tinha quem vendia comida naquela época. E os discípulos saíram, entraram na cidade, diz aqui a Bíblia, e foram comprar comida, e Jesus ficou sozinho lá na beira do poço, porque ele provocou isso, ele queria ficar sozinho. E mais ou menos meio-dia, essa mulher veio buscar água. Num horário totalmente fora de ordem, improvável. O horário de buscar água geralmente era de manhã cedo ou no entardecer, quando o sol estava um pouco mais frio. Mas meio-dia, o sol tão quente, tão quente, tão quente, mas ela ia nesse horário, sabe por quê? Porque ela não queria encontrar com ninguém. O poço ficava completamente lotado no horário de buscar água, todas as mulheres iam buscar água ali, para as necessidades domésticas. E ela não ia no horário que tinha muita gente, ela procurou ir no horário que não tinha ninguém praticamente. Que ela tirava água sozinha. Por quê? Porque ela não queria olhar para as pessoas, talvez ela era alvo de bochichos, ela era alvo realmente de desprezo, as pessoas sabiam da vida dela toda descontrolada, toda desestruturada, numa sociedade daquela época, que era uma sociedade diferente da de hoje, as pessoas tinham dificuldade realmente para poder aceitar esse tipo de situação, e ela, para fugir, foi para lá meio-dia, porque ela sabia que nesse horário não tinha ninguém ali para poder encará-la, olhar feio para ela, porque ela estava fugindo do olhar de reprovação das pessoas que olhavam para ela com certeza quando a viam. E Jesus estava sentado lá, ela pegou, apareceu para buscar água. Quando ela chegou no poço, Jesus olhou para ela e disse: "Ei, me dá um pouquinho de água aí." Ela olhou para Jesus assim, meio surpresa. Por que ela olhou surpresa para Jesus? Porque não era comum um homem dirigir a palavra para uma mulher sozinha. Culturalmente falando, você chegar a tentar realmente falar com uma mulher estranha que você nunca viu, isso poderia ser interpretado como um assédio, poderia ser interpretado como uma falta de respeito. A sociedade era fechada naquela época, vocês estão me entendendo? E outra coisa que era impossível, culturalmente falando, era uma mulher conversar com um homem estranho. Isso aí poderia ser mal interpretado. Era alguma coisa que era totalmente fora da cultura do lugar. Mas Jesus chegou de uma maneira ousada, perguntou para ela se ela podia dar um pouco de água para ele. Ela olhou, quando viu Jesus falar, ela se espantou e disse assim para ele: "Como é que tu, sendo um judeu, está pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? Você não sabe que a gente não se dá, que a gente tem problema, que o meu povo não se dá com o teu?" E ela começou a argumentar com Jesus.
Jesus disse, olha, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, você ia pedir para mim e eu ia dar para você uma água viva, uma água que ia saltitar dentro de você para a vida eterna. Diga glória a Deus. Ela parou e disse, vem cá, rapaz. Quer dizer que tu é mais importante do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço aqui? Está dizendo que vai me dar uma água, você é mais importante do que ele e tal. Ela começou a questionar com Jesus e Jesus falou isso para ela. Quando Jesus falou isso para ela, a conversa começou a se desenvolver, a conversa saiu para o lado religioso, porque ela sabia da questão lá do monte, aquela coisa toda. Aí teve uma hora que ela começou a conversar com Jesus sobre isso, né? E quando ela começou a conversar com Jesus, ela disse, olha, ela mesmo puxou a conversa. Nossos pais adoraram nesse monte aqui e tal. E começou a questionar Jesus. E vocês falam que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, ela falou para Jesus. Jesus disse, olha, mulher, eu quero dizer para ti uma coisa, que não importa essa questão do lugar de adorar. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele anda à procura de verdadeiros adoradores. O que faz a adoração correta não é o lugar, disse Deus. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esses adoradores que Ele quer. Porque na cabeça dela, ela entendia que era o problema da briga, que o lugar de adoração era só lá naquele monte. Como tem pessoas às vezes que pensam que Deus só vai ouvir a oração se for feita no monte. Deus só vai ver a oração se for feita aqui na igreja. Não, Deus ouve a oração que é feita com o coração voltado para Ele, independente do lugar que você esteja. O lugar que você está não determina e nem obriga Deus a ouvir a sua oração. Até porque a gente aprende isso na construção do templo. Salomão fez um templo lindo para Deus. Foi uma festa maravilhosa. Deus aceitou aquele templo que ele construiu, o templo de Jerusalém. Quando acabou a festa, que o Salomão foi dormir para descansar, depois de dias de festa, foram 7 dias, que ele entrou na câmara dele para dormir, Deus falou com ele, ô Salomão, olha, eu gostei do templo que você construiu para me adorar, disse Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, diga para o meu povo, não é porque vocês fizeram um templo bonito agora, que eu vou ser obrigado a ouvir todas as orações que vocês fizerem nesse lugar, porque vocês estão fazendo no lugar, eu vou ser obrigado a ouvir a oração de vocês, disse Deus. Diga ao povo que não. Diga para o povo que para eu poder ouvir a oração deles, eles vão ter que agir de uma maneira que eu me agrade. Diga ao meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, disse Deus, aí e clamar a mim, e aí eu vou ouvir a oração deles e a oração feita neste lugar e vou sarar a terra deles. Diga glória a Deus. Deus disse que o quê? Que o que ia realmente ajudar ele a ouvir a oração não era o tempo, não era o ambiente, não era o lugar, mas era o coração contrito, humilhado diante de Deus, de alguém que se volta para Deus, que isso é o que faz Deus atender uma oração. Não é o lugar, mas ela estava achando que o lugar certo era lá o Monte Gerizim. E é verdade. Quantas vezes a gente ora dentro do carro, né? Quem que já orou dentro do carro aqui? Levante a mão. Olha aí, todo mundo. E a gente se toca, às vezes, sozinho dentro do carro. Você está dirigindo, Deus fala contigo em qualquer lugar. Às vezes você está ali, concentrado, de repente Deus te toca, você começa a orar, só você e Deus. E você sente que Deus está presente ali junto com você. Por quê? Porque independe do lugar, depende do seu coração. Depende de como você se apresenta para Deus. E ela começou a discutir com Deus, Jesus, sobre isso. Aí Jesus disse, pois é, olha, eu não vou mais conversar contigo, Jesus falou para ela. Você vai chamar o seu marido e vai voltar aqui para a gente conversar. Agora eu só converso com você e com o seu marido. Por que Jesus fez essa exigência se ele já estava conversando com ela? Tudo indica que ele percebeu que ela estava levando aquela conversa para o outro lado.
Por que ela estava levando a conversa para o outro lado? Primeiro, ela estava muito carente. Ela era uma pessoa carente. Um homem começou a conversar com ela. A carência dela a fragilizava. Aquela conversa se estendeu e a prova é que ela estava olhando de uma forma diferente, porque ela não era nem para conversar com o estranho. Culturalmente falando, não era nem para ela responder. Se o estranho falasse, não era para ela falar nada e não dar conversa. Mas ela deu, porque ela estava precisando desabafar, ela estava precisando dizer alguma coisa, e de repente aquela pessoa se aproximou dela, e conversando com ela, com certeza, ela, pela fragilidade emocional dela, ela já estava completamente conquistada por aquele homem que estava ali. Mas o homem parou e disse: olha, agora só converso com você se você for chamar o seu marido e voltar aqui. Ela parou, pensou e mentiu para Jesus. Querendo dizer que estava sozinha, né? Ela poderia dizer: não, olha, eu não tenho marido, mas eu estou aí com um relacionamento que estou tentando acertar aí. Mas ela não disse nada, ela só disse: Senhor, eu não tenho marido nenhum. Em outras palavras, eu estou sozinha. Estou totalmente sozinha. Jesus disse: isso aí tu falou a verdade. Sabe por quê? Jesus falou para ela: porque você teve 5 maridos. E essa pessoa que está na tua vida agora não é o teu marido. Quando Jesus falou isso para ela, ela foi impactada. Ela parou, recuou e disse: eita, eu estou vendo que tu és um profeta. Você não é um homem comum, você é um profeta. Jesus olhou para ela, ela disse: olha, eu sei que um dia vai vir o Messias, né? Falou para ele assim, está aqui na Bíblia. Jesus disse: pois é, sou eu que falo contigo. Quem está falando contigo sou eu, o Messias, o Cristo. Quando ela ouviu aquilo, ela desabou e desarmou. Ela disse: espera aí, eu tenho um bocado de amiga que é problemática, que está com a vida toda desarrumada, que eu vou chamar elas para vir para cá também, para ouvir o que o Senhor tem para falar. Ela foi, entrou na cidade de novo, eu acho que foi bater na porta de cada uma delas: olha, Jesus está lá no poço. As pessoas que tinham os mesmos problemas que ela. Por que ela tinha problema? Porque ela que deveria ser o problema dos relacionamentos dela. Ela que era o problema. Ela casou 5 vezes. Uma mulher para casar 5 vezes, além de não ser feia, alguma coisa ela tinha de interessante, porque aparecia homem para casar com ela. E uma das razões pelas quais ela não tinha casado com esse, talvez era porque ela não tinha carta de divórcio. Talvez o último que casou com ela não deu a carta de divórcio para ela, porque naquela época, para casar, você não precisava de documento, mas para separar você tinha que ter um documento. E quem dava era o homem que dava a carta de divórcio para a mulher naquela época. E talvez alguma coisa que aconteceu, que ela talvez não tinha essa carta de divórcio. Tudo indica que todos os relacionamentos dela que deram errado era por causa dela. Ela que não se acertava com as pessoas. Ela que tinha problema para se relacionar. Ela que vivia aquelas separações, que estava marcada por aquela situação. E agora, por último, ela estava vivendo com o sujeito, mas não tinha nada oficial, não tinha acontecido nenhuma cerimônia para poder oficializar o casamento. Ela estava vivendo de alguma maneira, talvez esse casamento provavelmente não tinha nem acontecido, talvez por conta da falta da carta de divórcio. E ela estava totalmente enrolada na vida dela. E Jesus, no primeiro momento que conversou com ela, que pediu água para ela, que ela perguntou para Jesus se Jesus realmente podia ter uma água melhor do que aquela que o pai Jacó tinha feito. Jesus falou, disse: olha, se você realmente me pedisse, eu ia dar para você a água viva, uma água que vai saltitar dentro de você para a vida eterna, uma água que vai mudar você. Ela disse: como é isso? Eu não vou precisar mais vir aqui para buscar água, eu não vou sentir mais sede. Não, é uma água que vai agir dentro de você. Quando Jesus falou isso,
Jesus praticamente declarou que ela precisava de algo que pudesse, de fato, transformar a vida dela, acabar com os traumas dela, acabar com as feridas que ela tinha, talvez profunda, que fazia com que ela tivesse dificuldade para poder se relacionar. Jesus queria dar para ela água viva, alguma coisa que saltitasse dentro dela para a vida eterna. Mas o que é água viva, gente? Geralmente as pessoas chamavam na época de água viva as águas que eram correntes, eram chamadas de águas vivas. Mas Jesus estava usando esse nome de água viva para poder simplesmente simbolizar alguma coisa que ele queria dar. E a gente sabe que a água é o simbolismo, sabe do quê? Do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Jesus estava dizendo: eu quero te dar uma água para agir dentro de você. Essa água vai limpar você, vai preparar você, vai melhorar você. Por que ela precisava de água viva? Porque talvez os problemas dela, das separações dela, eram provocados por ela mesma, talvez por razões que nós desconhecemos, mas que alguma coisa havia de errado com ela. A água viva, o Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, ele transforma. Diga glória a Deus. Se a pessoa é briguenta, ela para de ser briguenta. Se a pessoa é cheia de confusão, ele para de ser cheio de confusão. Se a pessoa é de difícil convivência, que deveria ser o caso dela, que as pessoas acabavam se separando dela, ou ela abandonando essas pessoas, porque não havia relacionamento, não havia convivência, a água viva com certeza ia transformar para que ela, quem sabe, se tornasse uma pessoa mais dócil, se tornasse uma pessoa de melhor convivência, porque os problemas com certeza eram os problemas dela. Ela estava precisando de algo que a mudasse, e Jesus estava apresentando para ela o que poderia mudá-la. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Quando você recebe o Espírito Santo da sua vida, a palavra de Deus diz que você junto recebe os frutos do Espírito. E o que é que os frutos do Espírito faz com você? Segundo a Bíblia, deixa você mais paciente, deixa você mais temperante ou equilibrado, deixa você longânimo, deixa você misericordioso, começa simplesmente a encher você de qualidades com as quais fica fácil as pessoas conviverem com você. Quando você não tem o Espírito Santo, essa água que vem, que enche você, que molda o nosso caráter e que nos transforma, nós somos levados e impulsionados totalmente pela nossa carne, diz a Bíblia. E a nossa carne, ela sempre nos leva para lados opostos. Intolerância, briga, confusão, impaciência, é tudo ao contrário. Quando a carne está predominando da vida da gente, é tudo ao contrário. Sabe o que diz a palavra de Deus? Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Diga glória a Deus. Eu acho que tem esse verso aí, né? Andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Mas para poder andar no Espírito, tem que ser cheio do Espírito. Você tem que receber o Espírito Santo. É quando Deus vai e diz: olha, vai ficar em você. E isso vem, entra em você com uma água e começa a limpar você, começa a purificar você, que a sua vida muda de uma forma radical. Seus valores mudam, sua maneira de ver a vida muda e dá aquilo que nós chamamos de transformação. Só quem pode transformar você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma o bêbado numa pessoa sóbria. É o Espírito Santo que pega o ladrão e transforma numa pessoa honesta. É o Espírito Santo que pega uma pessoa agressiva e violenta para uma pessoa serena e mansa. E tudo isso você vê que é obra do Espírito Santo, os frutos do Espírito na vida da gente. Mansidão, temperança, que é o equilíbrio, amor, paciência, longanimidade, que são os frutos do Espírito na vida da gente, que era exatamente o que aquela mulher precisava para poder se acertar com alguém. Às vezes, tem pessoas que não conseguem se acertar com ninguém,
porque a natureza precisa ser purificada pela presença do Espírito Santo. Jesus disse para ela, pois é, eu vou dar para você, e essa água que eu vou dar para você, ela vai modificar você, ela vai encher você, essa água viva, vai transformar você, vai realmente acabar com esses defeitos que você tem, onde você acaba ficando sozinha. Isso vai se resolver se você for cheio exatamente dessa água que eu tenho para dar para você. Ela, quando soube disso, ela foi buscar as amigas delas, um monte de amigas, tudo problemática. Todas com os problemas iguais a dela, os pares dela. Vamos ouvir um homem ali. Porque esse homem é o Cristo, ele é um profeta. E diz a palavra de Deus que quando os discípulos chegaram lá com a comida, Jesus não queria comer. Eles chegaram e reclamaram, Senhor, olha, chegou a comida. E Jesus, não, eu tenho uma obra melhor para fazer agora, que é cuidar dessas pequenas que estão aqui, toda problemática. Cuidar dessas meninas que estão aqui com a vida toda desajustada, toda desequilibrada, eu quero sará-las. E os discípulos ficaram esperando lá, e Jesus começou a ensinar todas elas para que a vida delas mudasse, para que elas começassem a dar certo. Diga glória a Deus. Às vezes a gente não consegue dar certo, e na maioria das vezes a gente sempre atribui a outra pessoa os defeitos, a gente nunca atribui a nós mesmos. A gente nunca olha para nós para vermos até que ponto nós somos responsáveis pelas coisas que dão errado na vida da gente. E Jesus se preocupa com isso. Tanto se preocupa que ele foi lá no lugar só para falar com aquela mulher. Porque ele sabia que ela tinha um problema de relacionamento. Jesus sabia que ela não conseguia se acertar com ninguém. E Jesus precisava dar a ela alguma coisa para ela poder se acertar e acabar com aquele sofrimento da vida dela, de tantas separações, de tantas situações que foram interrompidas por questões que talvez Jesus entendia que ela era a principal responsável. Eu estou pregando isso para vocês por quê nesta noite? Porque quando a gente quer que a casa da gente dê certo, que a família da gente dê certo, que os nossos relacionamentos dê certo, um dos ensinamentos é esse, se encher do Espírito Santo. Amém? Pedi isso para Deus, Senhor, me enche com a tua água viva, me enche do teu Espírito. Quando você pede para Deus, Deus começa a trabalhar em você, vai fazer de você uma pessoa mais serena, se você não é sereno. Vai fazer de você uma pessoa menos encrenqueira. Se você é encrenqueiro, Deus vai começar a trabalhar em você, para tocar em você, para dizer, para de ser encrenqueiro, você não é mais para estar encrencando com ninguém, você vai mudando a sua vida. Se você é grosseiro, Deus vai tocar em você, para que você realmente mude na sua grosseria, e pare de ser grosseiro. E o Espírito Santo nos ajuda exatamente nisso. Porque às vezes os problemas que estão na nossa casa são gerados por nós mesmos, pela nossa impaciência, pela nossa beligerância, pela nossa disposição para brigar, para estar em contenda, para estar em confronto. Quando a água entra na vida da gente, a gente muda. Diga glória a Deus. A gente se torna uma pessoa da paz, uma pessoa serena, onde Deus consegue criar uma possibilidade de convivência entre pessoas. Então, nesta noite, isso é importante para que o lar seja abençoado. O lar da gente nunca vai ser abençoado se nós somos briguentos. O lar da gente nunca vai ser abençoado se nós somos beligerantes, se somos pessoas realmente que vivemos em guerras, em conflitos constantes. O nosso lar nunca vai ser abençoado se a gente não consegue ponderar, se a gente não consegue recuar, se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue demorar para falar. O nosso lar nunca vai ser abençoado se nós somos bate-pronto. O que é bate-pronto? É aquele que, se você diz uma coisa, ele fala 4 para você. Vocês estão entendendo? E o Espírito Santo nos muda exatamente nesses aspectos. Você passa a confiar mais em Deus e passa a acreditar mais que Deus tem a solução
para determinadas situações que você não tem a solução, que qualquer atitude sua só faz é potencializar todo um problema. E quando você se enche do Espírito, se torna fácil conviver com você e se torna difícil até brigar com você. Era isso que Jesus queria, encher aquela mulher do Espírito Santo, porque ele deixou claro que todos os problemas dela estavam diretamente ligados à falta da água viva dentro dela. Então que essa água viva possa estar em você, possa alcançar teu marido, possa alcançar teus filhos, para que você possa de fato viver a paz que só é possível na transformação da nossa maneira de ser através da presença do Espírito Santo na gente. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.